os nativos de alguma forma foram escravizados? De alguma forma. Repete sua pergunta de novo para mim. Se os nativos de alguma forma foram escravizados, como podemos dizer, forçados para fazer uma coisa para eles? Sim, foram sim, com certeza. Foram sim, tá? Tia, Oi? quando você pediu pra marcar, não tinha marcado o primeiro. Então, tive que aproveita e sair. marca agora o primeiro parágrafo. É o para até o quarto, é o terceiro parágrafo até o quarto. Olha só, primeiro parágrafo, vou marcar aqui de novo. Primeiro parágrafo, terceiro e o quarto parágrafo. Esses e até tradicional, não. Não. Bom, então, Clara, vai ocorrer muitas guerras, né, entre os portugueses e os nativos. Os nativos não queriam aceitar essa exploração, essa escravização, não queriam aceitar com que a sua cultura, que seus costumes viessem a desaparecer. E eles, ao fugirem, né, era uma forma que eles tinham em outro lugar de continuar manifestando a sua cultura, os seus hábitos, né, o seu dia a dia. Então, muitas guerras vão estar assim acontecendo. Bom, gente, página 253. Página 253. Vamos lá. Terras indígenas. Bom, eu comentei com vocês anteriormente que existe, né, hoje leis que protegem o direito dos nativos, assim como dos afrodescendentes, o direito à terra, né? Então, os nativos, eles têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, os descendentes das populações nativas têm o direito, tá certo, de estarem ocupando parte das terras brasileiras que seus antepassados ocupavam. Então, quando isso que ia para o tronco, né, normalmente era mais com os escravos, mas porque vai chegar um determinado momento que a escravização não vai mais acontecer dos nativos, porque eles vão estar sendo protegidos pelos aldeamentos jesuítas, pelos padres jesuítas que vão vir para o Brasil com o objetivo de catequizar e converter os nativos à cultura europeia. Tá certo? Então, essa questão do tronco, a gente vê mais em relação aos escravos vindos do continente africano. Tá certo? Sim, com certeza. Eles pegaram doenças, Paula, pelo contato com os portugueses e também de vírus, tá certo? Que os portugueses trouxeram para cá. Com certeza, tá? Bom, então vamos lá. Então a gente tem hoje a Constituição de 1988, tá certo? Que é a Constituição que traz pela primeira vez os direitos garantidos por lei dos nativos, né, dos descendentes dos nativos e dos afrodescendentes, que dá a eles o direito exclusivo de morarem em terras demarcadas pelo governo, tá certo? São locais de direito deles. Em relação aos nativos, que é o que agora a gente está aqui falando, a gente tem as terras indígenas. O que significa essas terras indígenas? Essas terras indígenas são as terras de direito, tá certo? Dos nativos. Ou seja, eles têm o direito, tá? De estarem protegendo, estarem tendo o seu direito, né, da terra, protegidos, tá certo? E não podendo, de forma alguma, serem retirados daquele território, tá certo? Dessa maneira, todas as riquezas naturais das terras, onde eles vivem, como a madeira, as árvores, os animais, as plantas, os peixes dos rios, os minérios,
podem ser explorados pelos nativos para a sua sobrevivência. Aí vocês podem pensar assim, mas ô tia, olha só, e todos os nativos, eles ainda vivem como seus antepassados, vivem nas matas, vivem nas florestas? Não. A gente tem aqueles descendentes dos nativos que vivem como nós, tá certo? Que aderiram aos nossos hábitos, os nossos costumes e vivem como nós. Frequentam as universidades como nós, as mesmas universidades, as mesmas escolas, já usam roupas como as nossas e manifestam a sua cultura dentro da sua casa, no seu dia a dia, tá certo? E a gente tem aquelas populações nativas, aqueles descendentes, que ainda vivem como seus antepassados. Vivem nas matas, vivem nas florestas, cultuando os hábitos, os costumes no dia a dia, tá certo? O ano passado eu me lembro que eu passei para vocês um vídeo que mostrava isso. Nativos que mudaram algumas características do seu dia a dia para poder se adaptar ao mundo de hoje. E existem aqueles grupos nativos que ainda vivem exatamente como os seus antepassados. Então, isso varia de tribo para tribo, de povo indígena para povo indígena, ok? Bom, então o que são essas terras indígenas? Essas terras indígenas são terras de uso exclusivo dos nativos e tudo que está ali pode ser explorado pelos nativos. Todos os recursos naturais que estão localizados ali podem ser explorados, tá certo? Pelos nativos que ali habitam, assim como os descendentes, né, os afrodescendentes dos africanos e que têm o direito a habitar os quilombos, eles também podem explorar tudo que tiver ali, todos os recursos naturais, tá certo? Bom, a Mariana contribuiu aqui com uma pesquisa sobre a Batalha de Cricaré. Foi a primeira de uma série de batalhas entre portugueses e índios brasileiros, da capitania do Espírito Santo, que posteriormente ficou conhecida como Guerra dos Aimorés. A maioria dos nativos não usavam roupa completa. Sim, isso faz parte da cultura deles, né? Isso não é uma pergunta. Eles não usavam nenhuma roupa, né? Alguns, né, usavam alguma coisa para poder tampar, né? As partes íntimas, né? Ó, a Paula já comeu comida indígena. Pode falar sim, Sofia Domingos. Pode falar. Tia, Oi? os indígenas comem folha? Folha pura não, né? Eles plantam para poder comer, igual a gente, mandioca, né? Caçam animais, tá? Oi, Mariana, pode falar. Os indígenas, eles... como eu posso dizer? Que eles faziam coisas que, às vezes, quando alguma cobra picava, você disse que eles tinham remédios naturais. Se alguma cobra picasse eles tinham remédio para curar ali? Tinham sim. Eles faziam, né? Eles pegavam ervas, faziam misturas com as plantas, que hoje a gente fala que são plantas medicinais, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, assim, remédios da flora, né? São remedinhos feitos com ervas, com plantas, né? Com plantas medicinais, ervas medicinais. Então, são maneiras de tratar hoje em dia também. Fecha seu microfone um pouquinho, Mariana, de estar tratando várias doenças, por exemplo, para insônia. Eu tenho um sério problema com insônia. Às vezes eu passo várias noites sem conseguir mesmo dormir. Então, a tia Thalita, fecha seu microfone, Mariana. Ela toma um remedinho da flora, algumas gotinhas de plantas medicinais para me ajudar a relaxar, conseguir dormir tranquilamente, né? Então, assim, são remédios que não levam, né, produtos químicos. São remédios naturais.
E os nativos já faziam uso dessas plantas, dessas ervas, para estar curando ferimentos, né? Para estar fazendo xaropes para poder estar tomando, para poder estar curando algum tipo de infecção, né? Isso mesmo, Ana Carolina, já mostrou até em novelas. Oi, E eu Mariana. também já vi em um comentário que os indígenas eles pegaram folhas e esfregaram no corpo da pessoa para impedir que entrassem doenças no corpo dela e também que impedissem que alguma doença que ela tivesse passar para outras pessoas. Isso mesmo. Bom, então vamos lá, gente. Então, se a tia Thalita perguntar em alguma atividade que são terras indígenas, são terras demarcadas. O que é demarcadas? Quer dizer marcadas de uso exclusivo dos nativos. E tudo que estiver ali, eles têm o direito de explorar para a sua sobrevivência. Atualmente existem 462 terras indígenas realizadas, que representa 12,2% de todo o território nacional, localizado em várias regiões do Brasil. E a maior parte dessas terras indígenas, estão localizadas na Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? O ser humano, ele não pode entrar nessas terras para explorar. Por quê? Porque ali são terras exclusivas dos nativos. Somente os nativos podem explorar o que está ali para a sua sobrevivência, ok? Bom. Isso aí, Aurélio. Sim, isso mesmo. Bom, então olha só. Aqui nessa página, eu quero que do lado de terras indígenas, vocês escrevam importante, tá certo? Bom, vamos lá então. Importante, do lado da onde está terras indígenas. Bom, vamos lá então. Peraí. Agora, nós vamos ver a influência dos nativos na cultura brasileira. Como eu já disse para vocês, conforme nós vamos tendo contato com outros povos, nós vamos aderindo a algumas características culturais dos povos, tá? E isso não foi diferente com nós brasileiros. Nós já estudamos que o povo brasileiro ele é formado pela mixigenação, pela mistura de povos, nativos, os africanos, os portugueses, que são os nossos colonizadores, e os imigrantes, que nós chamamos também de europeus e que vieram para o Brasil. Esses povos, conforme eles foram chegando e a gente foi tendo contato com eles, nós fomos aderindo características culturais deles e eles foram aderindo características culturais com a gente. Por exemplo, o hábito de tomar banho todos os dias é um hábito do nativo. Por quê? Porque eles já tomavam banho de rio todos os dias. Os colonizadores europeus, os portugueses, os franceses, não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Na Europa não tinha esse hábito de tomar banho todos os dias. Eles aderiram a esse hábito aqui no Brasil. Outro dia eu estava estudando um pouquinho e eu vi que as roupas íntimas, nessa época da colonização, elas eram feitas de pode ser a sua internet, Paula, a sua conexão. Elas eram feitas com um material que ele ajudava a disfarçar o odor. Aí eu li também, gente, olha que interessante, que o primeiro banho do ano era tomado em julho,
Quem tinha o direito de tomar o primeiro banho era o chefe daquela família, tá? Provavelmente era o homem o quê? Mais velho. Aí ele tomava aquele banho gostoso na banheira. Depois, os outros vinham tomando banho. As mulheres, os homens da casa, as crianças e, por último, os bebês. E essa água, ela não era trocada, tá? Então, eles iam se banhando naquela água suja. E assim, os bebês, eles tomavam banho por último. Então, eles tinham contato com aquela água toda suja. Então, assim, a gente para pensar, é tudo muito louco, né? Naquela época. A gente fica se colocando se a gente tivesse que viver, né? Naquela época, com as condições daquela época. Outra coisa também que eu li, super interessante, é que vocês sabem que não tinha, né, banheiro, né? Eram fossas. Então, era por isso que o jardim ele era muito grande antigamente, porque era a forma que eles tinham de estar fazendo as suas necessidades, depois jogava a terra por cima. Então, assim, provavelmente, Clara, nessa época existia sim, porque eles eram os últimos a tomar banho, eles se banhavam com aquela água suja, tá? Com certeza. Então, assim, é muito interessante mesmo a gente conhecer como que eles viviam com condições tão precárias e a gente, hoje em dia, tendo aqui tudo que a gente pode ter contato, né? Igual essa questão deles não terem, né, um saneamento básico, rede de esgoto, nem se sabia o que era isso nessa época, nem em 1530, 1800, nem se sabia o que era isso, eram fossas, né? Tanto é que muitas doenças vão estar surgindo nessa época e a maior parte delas, a contaminação era devido à falta de higiene, tá? Lá no 4º ano a gente vai estudar sobre uma doença chamada peste bubônica, que ela era transmitida, né, através da picada de pulgas. As pulgas, elas picavam os ratos e depois picava o ser humano e transmitia a doença. Mas por que tinha tanta pulga, tanto rato? Por que existia essa contaminação? Porque devido à falta de higienização. Se a gente parar para pensar e ler sobre todas as doenças, a dengue, a chikungunya, como é que ocorre essa proliferação para ter essa contaminação toda? A falta de higiene, né? Porque quanto mais a gente tem lixo no quintal, água parada, pneus, garrafas, mais mosquito a gente tem. Isso tudo faz parte de quê? Da falta de higienização, né? Não falei animais não, Theo. Falei animais não, tá? Falei só as pessoas que moravam dentro da casa, dentro da residência, tá bom? Ana Carolina, só um minutinho, só para a tia estar concluindo essa página, tá? Anota aí a sua perguntinha, meu amor. Então, vamos lá. Influência indígena na cultura brasileira. Então, vamos ver a influência, o que os nativos nos influenciaram. Então, a gente tem características culturais presentes do nativo, que é o indígena, dos africanos, que foram os escravizados, dos portugueses, que foram nossos colonizadores, né? Ou seja, que colonizaram, que tomaram posse das nossas terras durante muito tempo, e dos imigrantes, que são povos de outros países que vieram aqui para o Brasil, como italianos, tá certo? Franceses, japoneses. Então, vamos ver a influência dos nativos na nossa cultura. A primeira que a gente tem na própria língua portuguesa. Formação de alguns nomes como Cauã, Ubiratã, Saci, Pererê e Sabiá são palavras de origem nativa, né? Se a gente parar para pensar, uma característica importantíssima dos portugueses no nosso dia a dia, que a gente vê no nosso país presente, é a religião católica, que chegou ao Brasil através dos portugueses. Eu não sei se já foi nessa turma que eu mencionei, mas durante muito tempo o nosso país ele não tinha a liberdade de culto religioso.
A população ela era obrigada a seguir a religião determinada pelo rei ou pelo seu governante, seja ele um presidente, né, por exemplo. Então, durante muito tempo, o Brasil não tinha liberdade de culto, liberdade religiosa, né? Atualmente, essa liberdade religiosa, essa liberdade de culto, tá? Ela é prevista na nossa Constituição, desde que não utilize da violência, né? O brasileiro, o cidadão brasileiro, ele tem o direito de exercer a cultura, a sua religiosidade que ele desejar, tá bom? Só um minutinho, Carol, só um minutinho, tá bom? Só para te encerrar aqui. Bom, vamos lá. Na culinária, vamos ver na alimentação, tapioca, pirão de peixe, comidas à base de milho, mandioca, batata doce, palmito e frutas, né? Como guaraná é um hábito que nativo e está presente na nossa cultura. No uso de alguns medicamentos e para fazer chá para tratar doenças que utilizam plantas e ervas medicinais. Então, o chá também era muito utilizado, é até hoje muito utilizado pelos nativos para ajudar a curar infecções. Naquela hora eu até falei xarope porque me fugiu da cabeça. Mas são chás, né, com ervas, com plantas, e isso também está presente, né? Por exemplo, é tão bom a gente estar tomando, né, um chazinho antes de dormir, principalmente no frio, né, para estar esquentando, para estar acalmando, é muito bom. O artesanato também é de origem nativa. Algumas lendas do folclore, né? Agora em agosto comemora-se o Dia do Folclore e foi. Deixa eu liberar mais um aqui. Bom, vamos lá então. Na música também, instrumentos musicais como flautas e chocalhos, tá certo? O hábito de tomar banho todos os dias que eu já mencionei. A questão da pesca também é um hábito nativo. O uso de utensílios de barro, de palha, de madeira, tudo isso é de origem dos nativos e está presente na nossa cultura. Às vezes a gente se depara, né, fazendo alguma coisa, comendo alguma coisa, e a gente não sabe, né, qual é a origem, tá? Daquele alimento, né, daquela fruta, ou de alguma palavra. Mas se a gente for pesquisar, a gente vai ver que tudo tem fundamento, que tudo tem o quê? O hábito. Querem ver um exemplo dos escravos presentes na nossa cultura? Por exemplo, o hábito do arroz com feijão. Ana Carolina, só um minutinho, gatinha. Já falo com você. Então, olha só, o hábito de comer arroz com feijão. O hábito de comer arroz veio dos portugueses. Mas o arroz é de origem dos árabes. Os portugueses trouxeram esse hábito aqui para o Brasil. E a questão do feijão é que os escravos trouxeram com eles o hábito da feijoada, né? Que é a questão do feijão misturado, né, com algumas partes de animal, né? Orelha, pé, enfim. Vocês já devem ter visto a feijoada. E o que vai acontecer? Os portugueses, quando conhecem a feijoada, eles vão começar a misturar esse alimento, arroz com feijão. E daí vai ser incorporado na nossa cultura, tá certo? Então, assim, é bastante interessante. Se a gente... Eu não acredito que o Theo me perguntou isso. Tia, quando os nativos vinham para cá, tinham acesso à internet? Não! A internet, eles nem sabiam que a internet um dia iria surgir. A internet vai ser criada pelos Estados Unidos. A Parnet, como era chamada inicialmente. Era para ser um instrumento de utilização em guerras, de espionagem, né? Nem o criador da Parnet tinha ideia do que a internet iria se tornar hoje. Tia, eu tô querendo dizer hoje em dia. Ah, tá, entendi. Então, Theo, eu não sei se você se lembra do ano passado, né? Que a tia mostrou para vocês um vídeo em que mostrei uma tribo que eles tinham acesso à internet dentro da tribo. Então, a gente vai ter aqueles grupos
que vão estar o quê? Evoluindo, mas não perdendo a sua cultura. E outros que nem contato vão ter. Por quê? Porque eles vão viver mesmo lá dentro das matas, lá dentro da floresta. Eles não são abertos a hábitos, né, que não seja da sua cultura. Então, Mariana, como a tia Thalita mencionou anteriormente, como aquele vídeo do ano passado que ela mostrou, existem tribos nativas que hoje têm acesso, né? Algumas que mudaram seus hábitos, mas continuam ainda prevalecendo a sua cultura. Pode falar sim, Ana Carolina. O Theo abriu sem antes pedir, tá bom? O que eu tô falando aqui, a tia Thalita tá lendo. Mas agora pode abrir seu microfone, Ana Carolina. Ana Carolina, pode abrir seu microfone. Tia, Oi? os portugueses, eles encontraram o Brasil, mas o Pedro Álvares Cabral, ele descobriu. Mas não Não, é a mesma coisa? não. Olha só, Carol. Fecha seu microfone. A navegação portuguesa que chegou até o Brasil foi comandada por Pedro Álvares Cabral. Estava ali todo mundo junto. Então, eles encontraram as terras brasileiras, tá? Bom, gente, são 9h49. Deixa eu concluir aqui. Eu vou deixar um recadinho lá no segundo ano, se eu demorar um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá lá. Oi, Mariana, pode falar. Ô, tia, quando o Theo perguntou quando os nativos, quando ele falou que era atualmente, eu lembrei que tem vários grupos que, salvo não, como eu posso dizer, dão acesso aos indígenas, tudo que nós temos hoje em dia, celular, internet, computador, escola, lojas, e eles também não perdem a cultura, eles fazem danças, fazem rituais, mas eles não perdem a cultura. Entendi, beleza, isso aí. Bom, gente, então vamos lá, olha só. Vai ser para casa, tá bom? Anotem aí na agenda, no caderno. Essa folha aqui do dia 22, os números 5, 4, 5, 6. Ui, peraí. Tia, Só um minutinho, deixa eu te acabar de explicar o dever de casa, tá? mas eu já fiz essa página, tudo. Mas a tia Thalita ainda não tinha pedido, não, tá bom? Bom, mais a folha com data do dia 6 de julho. Então, olha só, eu peço que vocês prestem atenção no dever de casa, anotem, para não acontecer isso de fazer dever que a tia Thalita ainda não solicitou, tá bom? Tem que ter bastante atenção em relação a isso. Então, olha só, anotem aí, para casa, os números 4, ó, vou até marcar aqui, ó, da folha do dia 22. Peraí, deixa eu colocar aqui o lápis. 4, ó, 5, anota aí, 4, 5 e 6, da letra A até a letra F. Depois, a folhinha do dia 6. Não escrevam nada agora aqui no bate-papo, que é para vocês não perderem as explicações dos deveres, tá bom? Tia, Oi, Ana Carolina. qual página do dever? Não, meu amor, é a folhinha, a tia tá explicando. Só um minutinho. Acompanha aqui no bate-papo, que a tia até já escreveu. Tia, muita folha. Quem que passa tudo dever assim?
É muita folha? Mas por quê? São os deveres de casa, tá bom? É porque hoje eu vou ter que sair. Ah, e você vê com a mamãe como é que você vai organizar os deveres, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Tia, Oi, Yasmin. por que você tem que passar tudo no dever? Eu tenho que estudar para minha Oi, querida. prova de inglês. Ô, meu amor, você vai Eu tenho prova de inglês, eu vou estudar. Acho que a minha avó. achar um jeitinho para você se organizar. Deixa só a tia Thalita colocar um recadinho lá no segundo ano que eu vou atrasar um pouquinho. Só um minutinho. Bom, gente, então olha só. Cada um vai achar um jeitinho aí especial para poder se organizar, tá bom? Não, Miguel, vai ser só a folhinha, tá bom? Ó, a tia Thalita vai mostrar de novo aqui para vocês, olha. Vai ser terminar a folha do dia 4, do dia 22/6. A tia depois vai escrever lá no grupo do terceiro ano. Vamos terminar a folha do dia 22, letra, o número 4, número 5, número 6, até a letra F, ó. Até a letra F. Depois, vocês irão fazer o número 1 da folhinha do dia 6. Observe a tirinha. Vocês vão ler a tirinha. Quem são os caraíbas? Analise com bastante... Peraí, deixa a tia abrir o caderno que ela cortou sem querer a letra B. Só um minuto. Quem são os caraíbas? Ó, vou ler a história em quadrinhos para vocês. Ei, Cavo, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Mboí de cobra? E aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Então, ó, vamos observar, tá certo? Vamos observar a tirinha, o que ele está mostrando, o que aconteceu. Depois a letra A. Quem são os caraíbas? Quem? Só um minutinho, Carol. Tá? Agora eu estou explicando o deverzinho de casa. E quem são Cava e Papacapim? Analise com bastante atenção e explique o último quadradinho. O que seria o progresso? O que aconteceu? Depois o número 2 e o número 3 está marcando com X. Ok? A Clara colocou aqui para mim e o Theo, para casa números 4, 5 e 6 e a folha com data do dia 6 de julho. Tá bom? Não são muitas atividades, não. 4, 5 e 6. É como se fosse 1, 2, 3. E aqui a gente tem 3 atividades, então são 6 atividades ao todo. Tá bom? Então, amigos, olha só. Depois eu vou colocar lá no grupo qual é o para casa, tá joia? Não esqueçam de tirar a foto para poder me mandar as devolutivas hoje desses deveres, tá bom? E as atividades serão corrigidas na quarta-feira, tá bom? Na nossa aula de correção, tá? Tia, Oi? mas eu me lembro de já ter feito e já corrigi elas. Não, meu amor, eu só corrigi até a letra E. 4, 5 e 6 eu não dei, porque eu não consegui andar com a matéria, entendeu? Eu tenho certeza, tá? Tia. Mais alguma coisa, tia? Oi, Ana Carolina. Tem a 4, o 5 e o 6. E qual é a folhinha do dia 6 de junho? É a folha toda. Tá bom? Oi, Mariana, pode falar. Vai ter mais alguma coisa de dever de casa ou só essas folhinhas mesmo? Com as folhinhas mesmo, tá bom? Bom, amigos, então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Desculpa aí por qualquer transtorno, tá bom? Mas graças a Deus deu tudo certo. Tivemos aí 25 amigos presentes. A tia Thalita voltou lá no grupo, ninguém precisou de ajuda depois que nós começamos.
Mas qualquer coisa nas próximas aulas, a gente conversa, tá bom? Se for necessário alguma ajuda aí para alguma coisa. A gente vai conversando e vai tentando aí se organizar da melhor maneira possível. Tá bom, amigos? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Pode abrir a câmera? Tá? Não, meu amor, não pode abrir a câmera, não, senão minha internet cai. Eu ainda não conheço muito bem essa plataforma. Tá bom? Eu tô preocupada. Oi, Theo. Aqui, tia. E se a gente tiver dúvida, você vai vê-la no grupo? Dúvida de quê, meu amor? É uma dúvida, porque já que eu fiz, que eu fiz as folhas no tempo. Eu fiz essas folhas mas muito tempo antes disso aqui. Pega a câmera para tia, por favor. Então, olha só, Theo, eu não sei se eu consegui entender, já são 9h58, a tia também precisa liberar vocês para aula de português. Olha só. Aula de português hoje? Tem dúvida? Sempre que vocês têm dúvida, vocês me mandam no privado. Então, essa dúvida é sempre tirada no privado, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, continua acontecendo da mesma forma. O que a tia Thalita falou em relação à dúvida da plataforma é quando a gente tiver as aulas, o que acontecer, a gente vai tentando solucionar, tá bom? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Um grande beijo, tá? Fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Eu já coloquei no grupo uma folhinha para quinta-feira, tá? E já está disponível na escola. Um beijão para vocês e até quarta.